Agora são 4h40 e a nossa colunista de marketing, a Flávia Valentim, explica hoje sobre a conversão na estratégia digital, como isso acontece, como as estratégias digitais se convertem aí, as dúvidas com relação aos empresários que mexem nessa área. Nós vamos então direto com a Flávia. Flávia, muito boa tarde. Olá, Rodrigo, boa tarde a todos os ouvintes. E é isso, Flávia, como é que as dúvidas são grandes com relação a como converter, a essa estratégia digital e tudo mais. O que você traz de dicas, de informações aí, de orientações, na verdade, nessa hora? Sim, existem bastante dúvidas a respeito desse tema. Nós precisamos entender que, primeiro, existe a necessidade do que eu gosto de fazer uma analogia, o alicerce da obra, ele precisa estar pronto, Ou seja, toda a estratégia orgânica, frequência de postagens, ter um site, tudo isso precisa, o básico, ele precisa já existir e estar em constante atualização. Depois nós entramos com a estratégia de tráfego pago, que realmente ela que vai permitir a conversão dos leads. É aí que precisa se analisar quais estratégias estão sendo utilizadas e quais estão dando ou não dando retorno. Nós temos dois caminhos para ir. Muito bem, então quais são os caminhos? Ou você quer deixar para uma próxima oportunidade? Enfim, você que fica à vontade aí. Eu vou falar rapidamente. Pode ser. Na próxima oportunidade a gente pode aprofundar um pouquinho em cada um deles, tá bom? Pode ser. Um dos caminhos é a rede social, onde existe a estratégia do tráfego pago para conversão de leads pela rede social. E o outro caminho é o Google, que geralmente utilizamos muito uma ferramenta que chamamos de landing page. Essa ferramenta de landing page é a maior responsável por converter os leads no ambiente do Google. E aí nós temos algumas dicas a respeito da landing page que podem ser observadas, como a leveza da ferramenta, o carregamento das imagens, as imagens que precisam estar remetendo ao conceito do tema, o texto que a gente chama de copy, qual é o texto que essa empresa está utilizando, se a copy está bem elaborada, e principalmente a jornada do lead. A compreensão da jornada deste lead é fundamental para entender se aquilo que você está falando faz sentido para o lead e não para você. Acho que esses são os principais pontos que a gente pode observar hoje de uma maneira sucinta, e depois, numa próxima oportunidade, podemos aprofundar um pouquinho mais na landing page e depois na rede social. Perfeito, então fica aí a dica para as próximas oportunidades a gente voltar com esse tema e com outros temas ligados ao marketing. Flávia, por hora, muito obrigado, a gente se reencontra na semana que vem. Obrigado a você, uma ótima tarde para todos. Obrigado, Flávio. Agora são 4h43. Jornal da Tarde. 012 News. Economia.